Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. CVBI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 84,65. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 12,61%. E atualmente ele está num PVP ali de 0,92. Isso significa que o fundo está com 8% de desconto. Na minha humilde opinião, esse desconto é ainda maior. Porque esse é um fundo de base R$100 e hoje ele está a 84. Se a gente levar por conta que é um fundo de base 100, o desconto chega a ser de 15% mais ou menos. Mas Amu, então por que essa diferença toda? Tem a tal da marcação a mercado. Cuidado com isso para você não ficar olhando cegamente para o PVP. Continuando, esse é um fundo negociado com altíssima liquidez. Atualmente ele vem negociando uma média de 2 milhões por dia, 1.950.000. E ele vem de uma variação positiva de 6,93%. Então, mesmo com as quedas recentes, como o fundo já tinha se recuperado no período anterior aí, ainda assim é como se ele estivesse no positivo ali quase 7%. Então, o que a gente observa? Lá nos idos de 2019... esse fundo estava sendo negociado também, como era normal, né, na época, com bastante euforia. Então é um fundo de base R$100, mas que na época chegou a ser negociado ali com picos de R$120. Lá no momento grave, né, de março de 2020, quando foi o ápice da pandemia, as cotas desse fundo despencaram para algo na casa de R$70. No decurso do ano ali de 2020 para 2021, as cotas se recuperam, chegam a patamares de 100, até rompem, chegando ali a mais ou menos R$110, mas como é de praxe, a gente sempre fala, fundos de papel tendem a voltar ao seu valor patrimonial. Não deu outra, né? E aí durante os idos de 2022, até meados de 2022, as cotas do fundo ali ficaram próximos de R$100. Durante o ano de 2022, começou um período em que os fundos de papel começaram a ser negociados com desconto. Então esse fundo ficou durante uma boa parte ali de 2022 até quase o final de 2023 orbitando ali próximo de R$90, um pouquinho acima, um pouco abaixo. O fundo esboçou uma recuperação negociando na casa de R$95, R$98 durante o final do ano passado até então, e nas últimas semanas, né, nos últimos meses, o fundo despencou, rompeu os R$90 e atualmente está nessa faixa aí de mais ou menos 80 e poucos reais. Sendo que recentemente o fundo caiu inclusive abaixo desses 84, chegando a 82, 81 reais. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, é um fundo de papel por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que conta atualmente com quase 95 mil cotistas e ele tem mais de 11 milhões de cotas emitidas. E aqui que está o ponto, ó. Aqui é como se o fundo valesse só R$ 93 atualmente. Não tem como um fundo, ele é de base 100, não tem nenhum inadimplência, não tem problemas internos, então ele não vale só R$ 93. Fiquem atentos em relação a esse tipo de situação. É um fundo que o valor de mercado hoje é de 1 bilhão e 30 milhões e o último dividendo entregue pelo fundo foi 78 centavos. Aqui sim, na minha humilde opinião, é um dos fatores que corroboraram para a cotação cair mais do que já vinha caindo esse dividendo baixo, né? Na data que eu estou gravando o vídeo ainda não foi anunciado o dividendo ali para novembro. Acho que quando esse vídeo for ao ar, esse dividendo já vai ter sido anunciado. Então, continuando aqui no site, agora a gente vê sobre dividend yield médio do fundo. E a gente vê que o fundo chegou a orbitar durante um bom período entre 0,9 de dividend yield e mais ou menos 1,20. Então, durante os idos aí de 21, 22, o fundo conseguiu ter um yield mais elevado, né? E agora, recentemente, o dividend yield do fundo está orbitando essa faixa de 0,90. E aí, o que eu observo? Ora, o que o mercado quer? Quer no mínimo 0,9 desse fundo. E aí, ele derruba a cotação, porque à medida que esses dividendos aqui vão caindo, ele precisa que a cotação caia para que o dividend yield volte a ficar atrativo ali num patamar mínimo. Então, nominalmente, a gente vê principalmente essa última queda recente. No dia 8/10,
o fundo pagou ali no dia 15/10 essa quantia de 78 centavos. Como eu disse, né, esse vídeo é gravado com antecedência de 2 semanas, então seguramente quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado ali os dividendos de novembro. Acredito eu que, inclusive, vão até ter sido pagos os dividendos de novembro. Aguardemos para ver. Eu acho que o próximo dividendo anunciado vai ser maior do que esses 78 centavos. Eu não acho que vai ser tão baixo assim. Agora, aguardemos, né? Somente depois do anúncio que a gente vai ver se isso se concretiza. Baseado na inflação do período aí, acho que o fundo tem potencial para voltar a entregar um dividendo um pouco mais elevado, mas somente após o anúncio nós vamos ver se isso vai se concretizar. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Baseado aqui no site, a rentabilidade está baixa, então eu vou deixar para comentar sobre isso lá dentro do relatório gerencial, porque lá tem uma rentabilidade e, na minha opinião, a rentabilidade do relatório gerencial ela é mais confiável. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro aqui do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor baratinho, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Você se tornando membro do canal, além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Como eu disse, o vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo. Participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades, muito versátil, e adquirindo a planilha, ela vai te ajudar de inúmeras maneiras, principalmente na organização dos seus ativos e na sua declaração de imposto de renda. Adquirindo a planilha, ela te ajuda até no poder decisório de qual ativo comprar. Então, adquirir é um único pagamento, não precisa fazer pagamentos recorrentes, né? E além do mais, o principal, adquirindo a planilha, você também nos apoia financeiramente. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. Adquirindo os e-books também é uma forma de nos apoiar financeiramente. E se você estiver precisando de ajuda para uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem para o nosso Instagram ou para o nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. É um relatório com bastante páginas aí, bastante informações que são trazidas aí. Então o fundo cobra de taxa 1% geral aí, sendo que 0,9% aí vai para gestão. O fundo pode investir em diversos ativos, principalmente CRIs, mas ele pode investir em LH, são letras hipotecárias, LCIs, letras de crédito imobiliário, pode investir em LIGs, pode investir em fundos imobiliários, em CEPACs, FIDICs, diversas formas de se investir. O fundo não cobra taxa de performance, isso aqui é uma parte bem interessante. Aqui ele fala que agora a Pátria comprou o resto da VBI, é dono de 100% da VBI, e aqui a gente vê alguns pontos interessantes de critérios desse fundo. Então é um fundo que para investir, ele pode investir em todas essas classes aqui, ó. Shoppings, FIIs, FIDICs, escritórios, logísticos, consumo essencial, loteamento residencial, então ele pode investir em diversas classes, mas ele tem algumas normas, né? Então ele tem que ter diversificação por segmento, isso reduz os riscos. O máximo de 10% do PL por um ativo, ele pode ter no máximo 25% do PL para ativos subordinados que trazem mais risco para o portfólio, até 25% do PL alocado em uma única região metropolitana, exceto se for São Paulo, que aí pode ser mais. Baixo risco na composição do portfólio, porque eles têm classificação de risco interno. Outro ponto interessante é isso aqui, ó. Os ativos 100% têm garantia imobiliária. Isso aqui traz bastante segurança aí para os créditos que o fundo gera. Aqui como que está a composição do portfólio? Na data de fechamento do relatório, ali o fundo valia 1 bilhão e 32 milhões, 93,73. Lembrando que aqui está incidindo aqui marcação a mercado, tá? E na data de fechamento desse relatório, o fundo estava 89, lembrando que hoje ele está mais ou menos 84, 85, né? Então, a 89, ele está trazendo um spread aí, ó, de IPCA mais 9,8 bruto e IPCA mais 8,7 líquido. Sendo que se ele estiver ali mais próximo dos R$100, já cai para IPCA mais 9 bruto e IPCA mais 7,9 líquido.
E atualmente, na data de gravação do vídeo, que ele está nessa faixa de R$ 84,00 mais ou menos, ele já salta para IPCA mais 10,4 bruto e IPCA mais 9,3 líquido. Ou seja, quanto mais barato você consegue comprar o ativo, maior é o seu retorno, o seu yield on cost, o seu retorno pessoal. Em algum momento, a tendência é que as coisas se normalizem e aí você trava o seu retorno aí de forma bem espetacular, né? Então, como é que é a composição do fundo hoje? Ele tem 84% alocado ali em CRIs e operações estruturadas, ele tem quase 10% aí em FIIs e ele tem ali quase 6% em caixa. E continuando aqui no relatório, ele fala sobre o encerramento, como é que ficou ali, os valores recebidos e etc, né? Ele mostra o histórico de distribuição por cota. A gente vê essa queda aqui recente da distribuição, mas parte disso aqui tem a ver com a inflação do período. Então a inflação é que dita, porque esse fundo a gente vai ver daqui a pouco, que a maior parte dele está indexado à inflação, né? Então a inflação é que vai dizer para onde que vai os dividendos oferidos e entregues pelo fundo. E o dividend yield aí do fundo, a gente vê que na maior parte do tempo ele vem conseguindo superar o CDI, né? Vários meses aí ele vem superando o CDI do período, o que mostra que é um fundo com ótima performance. Então, como eu disse, né? Esse é um fundo que tem um histórico ali desde 2019, né? E aí, a rentabilidade do fundo ali, ó, vem ali com 61% de rentabilidade, uma média de 12% ao ano, enquanto o CDI líquido cai para 40%. O IFIX, nesse período, rendeu 42%. E o IMAB rendeu 29%. Então, o fundo vem com performance superando aí todos esses principais benchmarks aí. Aqui ele faz um comparativo com outros fundos do mercado. É uma pena que ele não diz quais são esses fundos aí que ele está fazendo um comparativo, né? Mas que o fundo vem num ótimo track record. Provavelmente ele está comparando com outros fundos seguros que tem no nosso mercado, tá? E continuando aqui no relatório, ele fala sobre a liquidez e o número de cotistas. Então o fundo vinha numa ótima crescente, 85 mil cotistas, chegou a um pico ali de 92 mil, caiu ali em junho, teve um salto expressivo para 97 mil cotistas ali em julho e infelizmente de lá para cá, o número de cotistas agora vem caindo gradativamente, mas ainda assim está no número interessante de 94.900 cotistas. Mais abaixo aqui, ele fala sobre a carteira de ativos, né? Então, aqui a gente vê hoje como é que são os segmentos que o fundo investe, 23% no varejo, shoppings 12%, logística 11% e aqui todos os demais segmentos que o fundo investe. O fundo também tem uma ampla diversificação geográfica, isso aqui para mim é algo muito importante, não tem concentração, exceto São Paulo, mas a gente viu lá que é a única região que pode ser uma concentração hoje, é 47% dos devedores lá de São Paulo. Aqui a gente vê a carteira de ativos, então a gente vê que 90% do portfólio hoje está alocado a IPCA e 10% a CDI. O IPCA do fundo hoje, ó, é IPCA mais 9, CDI mais 4, são taxas bem atrativas aí. Ele mostra vencimento das suas dívidas, né, ano a ano, traz um rating interno e traz o LTV médio da carteira, que é de 55%. Amu, o que é LTV? LTV do inglês é Loan to Value, é o quanto que ele tem ali de dívidas, o que tem de garantia frente às dívidas. É como se a cada R$55 de dívida, o fundo tivesse ali 100 de garantias. Quanto menor esse LTV, melhor. Tá? Então, é um número totalmente aceitável, na minha humilde opinião. E aí, continuando aqui, a gente vê sobre a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então, em setembro, a gente observa que aqui é um ponto ruim, seria uma das principais críticas ao relatório da VBI. Eu acho que eles deveriam trazer aqui um comparativo com, no mínimo, aí, os 6 últimos meses, sabe? Por quê? O que o fundo receitou aqui durante esse mês de setembro? 6 milhões e 800 aqui de CRIs, e aí a marcação a mercado, o que ela impactou? Resultado de FIIs, 2 milhões e 200, a marcação a mercado com os FIIs. E aí as receitas totais do fundo foram, entre aspas, de 2 milhões e 800. Sendo que foi até mais, mas aqui ele está trazendo o impacto das despesas. Ó. Tanto que o fundo distribuiu 8 milhões e 600. Então, se a gente considerar esse mais esse aqui, ó, tá dando ali 9 milhões. Então, ele distribuiu algo totalmente aceitável. Mas a marcação a mercado, o impacto aí acaba como se fosse assim, trazendo um resultado menor, né? Aqui a gente vai calcular na prática, o que eu sempre trago para vocês, se aquela taxa de 1% é alta ou não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar no acumulado dos últimos 12 meses aqui, ó, esses 100 milhões que o fundo receitou,
mais o resultado de FIIs, que foi de mais 26 milhões. E vai ver o que essas despesas aqui, ó, de 11 milhões e 300 representam frente às receitas. O fundo, infelizmente, não faz um destrinchamento das despesas. Provavelmente não é tudo isso aqui que vai para o bolso da gestão, mas como eles não fazem esse destrinchamento, a gente vai considerar como se fosse tudo. Ó. Então, 11,3, isso aqui vezes 100, dividido por 100 mais 26 vai dar 126,4, dividido por 126,4. Então, a gente observa que as taxas do fundo estão ali na casa de 8,93, totalmente aceitável, abaixo dos 10 ali eu considero ser uma ótima taxa cobrada pela gestão. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês agora formas de apoio gratuito ao canal. Então, se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente no vídeo deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós. E aí? Você tem esse fundo imobiliário? Já teve? Teria? Você acha que a VBI é uma boa gestora? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu, sempre que vou falar sobre algum ativo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente possível. Então, como sempre, eu sou conflitado ao falar desse ativo. Por quê? Porque eu tenho ele no meu portfólio. Na minha humilde opinião, eu sou um Zé Goiaba, né? Um fazedor de vídeos para a internet. Esse é um dos melhores fundos de médio, baixo risco que a gente tem no mercado. Gosto da VBI, apesar das pessoas, né? Reclamarem da VBI, reclamarem da Valora, né? Eu considero ser um ótimo fundo. É um fundo bem estruturado, é um fundo que até então vem fazendo um ótimo trabalho. Você não vê nenhum problema iminente no fundo aí, apesar de ter, por exemplo, conflito de interesse nesse fundo. Recentemente, o pessoal ficou bem chateado com a Valora sobre o conflito de interesse que ocorreu lá. Mas conflito de interesse tem na Quineia, tem na XP principalmente, tem na Suno, ou seja, acho que todas as gestoras têm conflito de interesse. E eu vou mostrar um conflito de interesse semelhante ao que ocorreu lá na Valora, só que aqui eu não vi o pessoal fazendo o escarcéu que foi feito lá na Valora, né? Mas enfim, considero ser um bom fundo, diversificado, um fundo de baixo risco e um fundo que traz um ótimo resultado. Essas performances, essa diminuição de renda recente é algo passageiro, é algo pontual. Mas eu acredito que esse fundo vai voltar a trazer resultados extraordinários novamente aí em questão de um prazo para frente. Quando não dá para saber, porque depende de situações macro também. Então eu gosto do fundo, tenho no meu portfólio, acho um dos melhores do mercado, mas bastante cuidado. Você vê alguém aí no mercado falando sobre algum ativo, tome cuidado, porque você não sabe se ele está bem interessado, né? Se ele está com algum interesse escuso ou não. Então, ouça o que a pessoa está falando, mas estude, não vá naquilo que a pessoa está falando como se fosse uma verdade, né? Então, o fato de eu estar falando sobre esse fundo não significa que ele seja bom ou ruim. Para mim é, mas para você pode não ser. E isso também não significa, em nenhuma hipótese, indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar novamente o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Então, queria chegar aos 17.900, a gente alcançou isso. E agora a gente está tentando chegar aí aos 18 mil. 18, 19, 20. Então, eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá. Então se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta aí. Todos os nossos canais estão presentes aí em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui eu gostaria de reforçar o recado do início do vídeo. Se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Voltando ao relatório gerencial, aqui eles fazem toda uma separação. O que é devedores do setor residencial? Ele vai mostrar aqui no relatório gerencial. A gente vê que são bem pulverizados os devedores, mas sempre verifique se não tem devedores aí em duplicidade. Como assim, Amu? Note aqui, por exemplo, ó, CRI inverte A, CRI inverte B. Provavelmente aqui é o mesmo devedor. E os dois juntos dão ali 3% do PL. Então, fique atento em relação a esse tipo de situação. Continuando aqui, ó, ele vai falar sobre CRI Colorado. Ó. Então, também tem uma duplicidade de devedores. Olhe sempre nesse sentido.
Aqui são os devedores segmentos de loteamento. Então, na maioria dos segmentos aqui, são segmentos totalmente diversificados. Multipropriedade também não tem alta concentração. E aí, querendo ou não aqui, nesse setor aqui de cemitérios tem concentração. Do portfólio aqui, ó, é quase 4, 5, dá ali algo 6, 7% do portfólio num único devedor. Essa é uma das principais concentrações que o fundo tem no seu portfólio. Tem também aqui, ó, do segmento logística, esse CRI Airport tal, 6,5% do PL. E a gente vê aqui também, ó, nessa parte de varejo. E aqui é onde está o tal do conflito de interesse. Então aqui, ó, operação estruturada FII, VBI preferencial. Quase 10% do PL num único devedor. Então isso aqui, ó, é conflito de interesse. Isso aqui ocorreu lá na Valora. E eu não vi ninguém falando aqui no VBI reclamando. Então tem conflito de interesse aqui também. E vou mostrar mais aqui embaixo, ó. Continuando aqui no relatório. Mais crise aqui de shopping, crise do setor de energia. E aí que a gente vê o seguinte, ó. Eles fizeram também como se fosse uma troca cruzada. Compraram FII, Valora, CRIF e Infra. 1,9% do PL. Se você for lá no FII da Valora, você vai ver que eles têm esses VBIs também. Então, às vezes a pessoa reclama, mas se a gestão quiser também, ele faz esses conflitos cruzados, você nem percebe. Às vezes você nem percebe que isso ocorreu. Então o conflito tem, e se ele quiser disfarçar, não quiser ser transparente, ele acaba fazendo, tá? Continuando aqui, o que a gente observa? Por exemplo, ó, mais conflito de interesse. Eles investiram em um fundo imobiliário da própria casa, ó, o MVBI, com quase 5% do portfólio. E é um multi-estratégia que eles estão ancorando aí para vir ao mercado. E aí, o que acontece? Conflito de interesse. Então, eu não vejo esse tipo de conflito que as pessoas reclamam tanto aí como sendo algo tão preocupante assim, tá? Aqui são todos os fundos, os FIIs que o fundo investe, ó, VRTM, MCHY, HREC, Game 11, SP, XS, dando ali quase 10% aí do portfólio. Continuando aqui, eles mostram as deliberações que eles participaram, dos fundos que eles participam aí, tá? Eles votaram a favor ou contra e tal, e o resto do relatório gerencial do fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! I'm changing who I am, I'm making